Oi pessoal, eu sou a Juliana, psicóloga, neuropsicóloga, e vim falar um pouco para vocês sobre a síndrome de burnout. Você já ouviu? Então vou contar um pouco sobre. A síndrome de burnout ela é conhecida como esgotamento profissional. Ela é relacionada a um tipo de estresse agudo envolvido com a profissão. Então antes ela era classificada principalmente por aqueles que tinham um perfil de envolvimento maior, um envolvimento intenso emocional, que eram as profissões, né? Professores, profissionais da saúde, bombeiros. Mas hoje a gente percebe que não somente nesses grupos, né? A tendência foi ampliada para aquele perfil que de fato tem um envolvimento emocional muito intenso. Então é onde tem às vezes uma sobrecarga muito grande no trabalho, é onde não se tem o controle, onde não consegue perceber os primeiros sinais de estresse. Eu costumo inclusive dar um exemplo muitas vezes que é comparado à própria saúde. Então a gente recebe ali os sinais que o nosso corpo está mais indisposto quando a gente tem uma gripe, se a gente não cuida, se a gente não olha para esses sintomas. Claro que varia de pessoa para pessoa, mas ela acaba se desenvolvendo, se tornando uma inflamação e uma infecção. Então, eu comparo muito com a situação de saúde, né? Então, quando a gente fala da relação profissional, qual é o impacto que tem, por exemplo, esse nível de estresse? Como é que eu consigo produzir com o psicológico, com o nível de estresse ali elevado? E se eu não olho para esses primeiros sinais, a tendência é ele ir aumentando, inclusive muitas vezes se tornar um transtorno de ansiedade, transtorno depressivo. Então, quais são esses sinais dessa síndrome que tem essa relação com o trabalho? Então é o esgotamento profissional, é aquele cansaço, é aquele desânimo, uma sobrecarga profissional, quando você também tem uma interferência ali no próprio sono. Então é uma insônia que acaba acontecendo, é um excesso ali de preocupação também. Em relação à própria produtividade, existe hoje uma questão de superprodutividade e o quanto interfere, inclusive, nos transtornos de ansiedade, né? O quanto essa superprodutividade, esse nível de cobrança elevado pode interferir e desencadear nesse estresse agudo. Por isso que a gente precisa desse acompanhamento, né? Inclusive indicado que quando você observa que esses sinais do estresse é recorrente em relação ao trabalho, de que você procure ajuda profissional para que possa ser identificado e quais as medidas, quais as estratégias para o enfrentamento dessa situação. Então, quando você observa também a possibilidade de conversar com o gestor, falar sobre o tempo, sobre essa relação com o tempo, sobre as entregas, sobre as metas. Então, tudo isso é importante avaliar para que não só o próprio indivíduo considere, mas a própria empresa. Essa semana, inclusive, a gente pontuou um pouco sobre a questão da saúde mental e a segurança do trabalho. Qual que é a relação que tem? Qual que é o impacto da saúde mental para a produtividade, para o trabalho como um todo? Por exemplo, a gente fala que se existe um transtorno cognitivo, quanto interfere ali na atenção, na forma de tomada de decisão. Então é uma junção, uma coisa está relacionada com outra. E quando você fala do nível de estresse, então às vezes até você sente os sintomas no próprio corpo. É uma tensão muscular, é uma dor gastrointestinal, às vezes a própria dor de cabeça. Então é muito comum também associar dor de cabeça com nível de estresse. Claro que existem outros fatores, mas essa pontuação é importante para que você também avalie como é que eu chego do trabalho, como é que eu estou indo para o trabalho. Porque quando a gente fala da síndrome de burnout, inclusive essa interferência, né, na forma de levantar. Então você já levanta cansada, com aquela desmotivação, você já pensa na sua produção do dia em relação a esse trabalho. Então a gente fala muito o quanto é preciso essa
observação e esse nível de autoconhecimento para conseguir identificar e auxiliar nesse processo e manejo, inclusive, né? Então, esses são os sinais e sintomas que já simbolizam ali um alerta. Então, é muito comum também a gente ouvir o quanto impacta na própria falta de apetite, muitas vezes. Então, é um nível de cobrança, é uma forma de lidar com os prazos, o perfeccionismo também e a própria procrastinação, às vezes relacionado com esse nível de estresse, né? Porque às vezes a atividade ela gera também algo estressor ali que o indivíduo acaba fugindo, acaba evitando, então isso acaba tendo relação também com a própria procrastinação. Certo, pessoal? Espero que tenha contribuído com vocês com essa informação e fiquem atentos. Como é que vocês estão diante do trabalho de vocês, diante da rotina, do dia a dia? E não esqueça, se você achou o conteúdo relevante, se você gostou da pontuação, não esqueça de curtir o canal, compartilhar, encaminhar para quem você acha que seria interessante visualizar sobre o tema. E assim você também ajuda e participa do canal, tá bom? Até mais!